Medo, 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 vá para longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer, e será bem feliz. Marielza Tiscati. O nosso episódio de hoje está na Revista Espírita de outubro de 1858. Kardec colocou como título O Mal do Medo. Ele relata um fato que aconteceu em novembro de 1857 e que foi dirigido ao espírito São Luís como um problema fisiológico, na sessão de 14 de setembro de 1858, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A situação relatada, envolvendo a influência do medo, é a seguinte. Um médico voltava de um longo dia de trabalho onde ele atendeu vários dos seus pacientes. Em um dos atendimentos, ele ganhou uma garrafa considerada muito boa, muito cara, de rum, de uma bebida, proveniente da Jamaica. Quando chegou em casa, ele percebeu que havia esquecido na sua carruagem a preciosa garrafa de rum. E então comentou com o chefe da estação que havia deixado em uma das suas carruagens uma garrafa de veneno fatal e que ele, o chefe da estação, advertisse aos cocheiros que tivessem cuidado, que não tomassem, porque era um veneno. Mal o médico entrou novamente em casa e vieram correndo informá-lo de que 3 cocheiros haviam ingerido aquele líquido, que na verdade era rum, era uma bebida, mas que eles estavam passando mal, com dores terríveis nas entranhas, no estômago, que achavam que iam morrer, porque eles achavam que tinham tomado o veneno fatal. E esse médico ainda teve muita dificuldade de realmente convencer aqueles cocheiros de que eles não tinham tomado nenhum veneno, de que era, na verdade, uma bebida, e uma bebida cara, um rum que ele havia ganhado. E então Kardec dirige a seguinte pergunta ao espírito São Luís. São Luís, poderia dar-nos uma explicação fisiológica dessa transformação das propriedades de uma substância inofensiva? Sabemos pela ação magnética que essa transformação pode ocorrer, no fato relatado acima. Porém, não houve emissão de fluido magnético, somente a imaginação agiu, e não a vontade. Kardec era um grande estudioso do magnetismo. Inclusive, ele estava debruçado já há bastante tempo sobre o magnetismo, antes mesmo de travar contato com o fenômeno das mesas girantes e, em seguida, se transformar no grande codificador, organizador da doutrina espírita. A resposta de São Luís: vosso raciocínio é bastante justo no que diz respeito à imaginação. Mas os espíritos malévolos que induziram aqueles homens a cometerem esse ato inconveniente fizeram passar no sangue, na matéria, um arrepio de medo, que bem poderíeis chamar de arrepio magnético, o qual distende os nervos e produz uma sensação de frieza em certas regiões do corpo. Como sabeis, qualquer frio na região abdominal pode provocar cólicas. Em todos os casos, porém, a morte não aconteceria. Há somente uma lição para os culpados e divertimento para os espíritos levianos. Ou seja, para além de um simples fenômeno do magnetismo
que foi muito bem explicitado aqui por Kardec, o que São Luís está nos dizendo? Que existiam espíritos desencarnados interessados em divertir-se com a situação, espíritos zombeteiros que não tinham mais o que fazer e que ficavam procurando situações para pregar peças e encontraram naqueles 3 cocheiros os alvos ideais para o objetivo que eles tinham. Porque os cocheiros furtaram a bebida alheia, a bebida do médico, e quando souberam que poderia ser um veneno e que eles já haviam ingerido, foram então sugestionados, e aí há primeiro um fenômeno do magnetismo, pelas palavras de São Luís, eles então sentem um arrepio de medo, que bem poderia chamar de arrepio magnético. E aí os espíritos desencarnados se utilizam disso para fazê-los acreditar que estavam sendo envenenados e que aquela cólica que eles sentiam era, na verdade, fruto do veneno, quando nada mais era do que fruto do medo. Lendo essa história, me veio à mente uma história pessoal que também envolve o medo e tem alguns pontos de semelhança com essa. Há uns 6 ou 7 anos atrás, eu estava ainda morando em Salvador e tinha que atravessar uma passarela que fica lá na região de Iguatemi para poder ir ao Detran e pegar minha carteira de habilitação. Acontece que eu tenho muito medo de altura. Muito medo de altura. Então, todas as vezes que eu precisava atravessar uma dessas passarelas que tem lá, eu nunca ficava nas bordas. Eu sempre passava no meio. Mas eu estava acostumada a atravessar passarelas com muita gente atravessando. Então, eu deixava as pessoas ficarem de um lado e do outro e eu ia ali no meio. Se alguém parasse na minha frente, eu parava também. E esperava a pessoa desviar. Eu nunca desviava. Só que nessa tarde, em que eu tinha que pegar minha carteira de habilitação, essa passarela que fica em frente ao Detran, ela estava completamente deserta. Não tinha ninguém, nenhuma pessoa sequer passando. Quando eu subi as escadas e olhei aquela passarela deserta, eu senti exatamente esse arrepio do medo que São Luís descreve aqui. Exatamente esse sentimento, essa sensação. De primeira, eu falei assim, não, eu vou atravessar. Quando eu dei alguns passos e cheguei mais ou menos no primeiro terço da passarela, eu não sei por que eu resolvi olhar para baixo e vi vários carros passando e vi que era muito alto. Então começou a me dar um desespero e vários pensamentos povoaram a minha cabeça, de que eu ia cair, de que o vento ia me derrubar e várias coisas desse tipo. A minha perna ficou bamba e então eu caí de joelhos e eu não conseguia levantar. Fiquei de joelhos ali na passarela, não tinha ninguém passando para me ajudar e eu não conseguia rezar, não conseguia me conectar com Deus. O pavor tomou conta. E eu fiquei ali por mais alguns segundos até que eu consegui repetir um Pai Nosso meio no automático, como um mantra quase, e me segurei na borda e fui levantando, e a perna tremendo, e eu terminei o resto do percurso com muita taquicardia, com muita sudorese, com as pernas tremendo, e assim, parecia que não ia acabar nunca. Foi uma das sensações assim de maior medo que eu já senti. Ok, uma semana se passou, eu estava na casa espírita, nessa época eu frequentava a reunião mediúnica, de auxílio aos espíritos desencarnados, e estava eu lá concentradinha na reunião mediúnica, em prece e tal. Quando eu começo a escutar uma comunicação perto de mim, em que o espírito gargalhava.
gargalhava alto e sem se dirigir diretamente a mim, mas se dirigindo a alguém que estava na sala, a alguém que pertencia à mediúnica, ele se gabava de ter conseguido pregar uma peça em tal pessoa, que ele não dizia quem era, mas que cada vez mais eu sabia que era eu. E ele dizia, kkkk, vocês precisavam ver, ela caiu no chão de medo, kkkk, a gente deu muita risada. Resumindo a história, simplesmente era um grupo de espíritos que, semelhante a esse aqui da história, não tinham mais o que fazer, espíritos desencarnados zombeteiros. Como tem muito encarnado que é zombeteiro, que não tem o que fazer e fica se divertindo às custas dos outros, também tem muito desencarnado que é assim, que continua sem procurar o que fazer e se divertindo às custas dos outros. E então, esse grupinho, que se unia ali pela afinidade de zombar da vida alheia, de pregar peças, estava simplesmente passando na rua, se deparou com o meu medo e falou assim, vamos lá. E aí eles começaram a insuflar cada vez mais medo, e aí retroalimentavam o meu medo, e eu fiquei naquela situação paralisada. E eles estavam lá na mediúnica. Olha o que diz São Luís. Os espíritos malévolos adoram rir. Acautelai-vos aquele que julga dizer uma coisa agradável às pessoas que o cercam e diverte uma sociedade com suas brincadeiras ou atitudes. Por vezes se engana, o que frequentemente acontece, quando pensa que tudo isso vem de si próprio. Os espíritos levianos que o rodeiam, com ele se identificam e pouco a pouco o enganam a respeito de seus próprios pensamentos. Nem por isso os espíritos são inimigos da alegria. Às vezes também gostam de rir para vos ser agradáveis, mas cada coisa tem seu tempo. Quando a história, a piada, a anedota é muito pesada, ofende alguém, é de baixo calão, a gente sabe identificar. E é disso aqui que ele está falando. Que em muitos casos, aquelas gargalhadas e aquelas situações que a pessoa conta e que podia passar sem essa, né? Podia ter mais cuidado com aquilo que fala, ela acha que é ela que está falando e muitas vezes ela está influenciada por espíritos como esses, zombeteiros, que não tem mais o que fazer. O fato é que o medo é extremamente necessário. Ele tem uma função importantíssima, inclusive para a nossa sobrevivência, para a nossa autopreservação. O problema está no medo desmedido, fora da medida. Porque quando isso acontece, ao invés de nos preservar, ele nos aprisiona, ele nos paralisa, ele nos impede de alcançar o que precisamos realizar. Ele nos impede de ir onde precisamos ir, de fazer aquilo que necessitamos fazer. Mas a mensagem que eu queria deixar por conta desse artigo do Kardec é: existe o medo que é só nosso e existe o medo que é alimentado por aqueles com os quais nós nos conectamos. Então, uma coisa importantíssima nesse assunto é quebrar a sintonia de retroalimentação do medo e sintonizar com os benfeitores, com o nosso anjo da guarda, que estão aqui ao nosso redor, sempre apostos, sempre disponíveis para nos ajudar. Podemos evitar isso. Falo para vós, elevando-nos a Deus por meio de pensamentos menos materiais.